de Shalom Oxford. Bem-vindo de Shalom Oxford. Vou esperar. Quando o Hélio estava orando pelos dízimos, ele citou algo que ele viu um sentimento no meu coração, falando que essa igreja vai crescer, e ela tem crescido. Graças a Deus, amém? E eu tive um sentimento forte, que nós deveríamos olhar para os lados, do lado onde você está vendo pessoas aí? Pela fé você vai começar a ver outras pessoas, jovens, muitos jovens, de várias nações, muitas crianças de várias nações, muitos adultos de várias nações. Olha para o lado. Pela fé. Pela fé, Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Então, pela fé, olha para o lado e veja multidões chegando. Veja multidões que você vai cuidar. Amém? Glória a Deus. Nós te louvamos pelas multidões que o Senhor está trazendo para a sua igreja. Aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra, Senhor. Aqui em Oxford, Pai. Senhor, nós te louvamos pelas multidões que o Senhor está trazendo para o Brasil, para todas as partes do mundo, para a China, Senhor, para a África, os países asiáticos, Senhor, para a Europa, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós não aceitamos a mentira que Satanás está tentando colocar, que o número de cristãos está diminuindo, e outras religiões, outros deuses, que não são o Senhor, estão crescendo, o território deles está crescendo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que a tua igreja está crescendo, Pai. Pai, no meio das trevas, a tua luz vai brilhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, 2 alunas chegaram para mim e falaram assim: Clarinda, amanhã a gente não vai no culto. Clarinda, as crianças. Uai, que isso, vou ficar muito triste. No outro a gente vai. Né? E As crianças. eu vou mandar as crianças já. Mas eu sinto assim que Deus está. As pedras estão clamando. Amém? Amém. Venham, crianças. Uma coisa que eu pude testemunhar lá no Brasil, quando foi falado sobre as crianças, eu falei: olha, se você olhar todos os vídeos nossos, todos os vídeos, todas as palavras que vocês pregaram, ela começa com as crianças, nós olhando pelas crianças. Amém? Todas. E não vai ser diferente hoje. Amém? Porque elas são o celeiro do futuro. Amém? Nós plantando aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas crianças, pelo ministério infantil nessa tua casa, por aqueles que têm dedicado, Senhor, a essa palavra, Pai, tão especial. Em nome de Jesus, nós te louvamos por eles, pedimos que o teu Espírito Santo fale com eles, assim como o Senhor vai falar conosco também. Nós os abençoamos os professores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Antes de ir para o Brasil, tudo certo? Amém. Antes de irmos para o Brasil, eu compartilho uma palavra com vocês sobre Abraão e sobre os vales do Jordão, lembra? Sobre a escolha de Abraão e Ló. Ló escolheu um lugar que parecia bonito e as suas decisões o levaram para perto de Sodoma e Gomorra. E eu tinha um complementozinho para falar, e eu vou falar um pouquinho, vou falar sobre isso hoje. Então, se você quiser revisar aquela palavra, são os lares do Jordão. Né? E hoje eu vou falar sobre alguns conflitos. Então, as escolhas e os conflitos que Abraão e Ló tiveram a caminho
da terra prometida lá, de Canaã. Né? E lembra que havia prosperidade, mesmo naquela viagem ali meio estranha. Você está indo para a terra que eu vou te mostrar, né? Mesmo naquele caminho onde eles estavam indo para um lugar que eles não sabiam direito para onde estavam indo, que Deus ainda estava mostrando, né? Ensinando várias coisas para eles naquele caminho, estava havendo prosperidade na vida de ambos. E quando Ló cresceu, o seu rebanho e tudo, e começou a ter a treta dos pastores de Abraão ainda, né? E Ló. E então o Abraão, lá em Gênesis 13, 8, ele diz o seguinte, apareceu um conflito ali. Assim, então Abraão disse a Ló: não haja desavença, não haja briga entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Então nós vemos aqui que estava havendo um conflito familiar, né? Tio e sobrinho. Quem vive algum conflito familiar? Família mesmo, né? Conflito dentro de casa, conflito na família cristã. De vez em quando acontecem alguns problemas, alguns conflitos. E a forma como nós reagimos a esses conflitos é que vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Né? Então, veja bem, esse conflito que houve entre Abraão e Ló nos ensina algumas coisas. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso, né? E isso traz para os conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia também. Então, o Abraão tinha levado o seu sobrinho Ló, e eles estavam vivendo pacificamente, estava tudo muito bem, né? E de repente, no meio daquela jornada, tem esse conflito. E esse conflito, ele vai mostrar o caráter de ambos, tanto do Abraão quanto também do Ló. E naquele momento identificou bem quem era Ló. Quem era Ló? A gente não via, a gente vê muito Abraão, mas a gente não via muito Ló. O que ele era, o que ele podia... Como é que eram as reações dele, como é que era o relacionamento dele com Deus, né? E principalmente mostrou onde estava o coração do Ló, né? E como seus rebanhos cresceram, o rebanho dele cresceu bastante, ele começou a achar que não tem esse negócio de compartilhar esse pasto aqui, não vai dar certo não. E aí há aquela sugestão do Abraão para ele, assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você for para um lado, eu vou para o outro. Você olha, pode olhar tudo, você escolhe, se vai para a direita ou para a esquerda, não é? E o normal, lá em Gênesis 13, 11, fala que Ló escolheu para si. Ele que teve a posição de escolha, o lugar que ele queria, ele olhou o vale do Jordão, não, vou para esse lado aqui, esse lugar é o melhor, eu vou para esse lado aqui. E deixou o resto para o seu tio. Né? E Ló pega e muda ali para próximas proximidades que era uma aparentemente próspera, que era próxima a Sodoma e Gomorra, né? E naquele momento que ele vai para aquele lado, toma aquela posição. O que o Abraão faz? O Abraão edifica um altar ao Senhor. Posições opostas, né? O gene, o DNA do Abraão e do Ló era o mesmo. Bem, se pegar o meu DNA aqui, o DNA dos meus filhos, o DNA dos meus sobrinhos, né? A gente vai ver que tem muita característica que são idênticas. Quando eu fui conhecer a parte da família da Patrícia lá no sul, em Paranaguá, fiquei surpreso, porque tem umas sobrinhas dela lá que são a cara dela.
Né? E às vezes a gente vai ver nós visitamos alguns parentes, eu olho as sobrinhas da Patrícia, eu vejo a Patrícia, fases da vida da Patrícia, né? De características físicas, posicionamentos totalmente diferentes. Mas eu fico impressionado, assim, algumas fotos, nossa, que parece tanto, né? Mas a gente vê as decisões totalmente diferentes, né? Então a gente vê a situação do Ló. Olha lá, tem o DNA, mesmo DNA. Né? Interessante como que Abraão e Ló são tão diferentes. É isso que eu quero falar um pouco para você. O Abraão, ele foi um líder designado por Deus. Amém? Né? Deus escolheu ele e falou, né? Ele foi escolhido para ser o patriarca de Israel. Né? Deus prometeu para ele uma terra, prometeu uma paternidade, uma pátria, né? Uma paternidade de uma grande nação. Prometeu para ele bênção e prometeu para ele proteção também. Né? E uma coisa que é interessante, que Deus prometeu para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, se nós olharmos e falarmos assim, olha, Israel, olha para Israel, e alguns falam assim, nossa, como é que Deus foi tão exclusivista de escolher Israel? E só Israel? Não foi só Israel. Se você viu a promessa de Deus para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias serão abençoadas através de Abraão. Gênesis 12, 3, que está escrito lá. Então, se nós fôssemos traduzir para os dias de hoje um sistema empresarial, né, uma empresa, o Abraão seria o sócio sênior, é o sócio majoritário, que tinha mais direito nas ações, né, porque era o que tinha poder de decisão. Ele era o principal acionista dessa empresa familiar. E ele demonstrou um amor muito grande, porque ele levou o sobrinho dele e tudo, né? E ele demonstrou generosidade para seu sobrinho, ele valorizava o relacionamento que ele tinha com esse sobrinho, né? Tanto é que ele falou, não tem desavença, que não haja desavença, não haja briga entre eu e você, e também nem entre os nossos pastores, entre os nossos empregados. Afinal, somos o quê? Família. Ou seja, o Abraão ele valorizava mais o relacionamento do que os valores ou os interesses pessoais. E em cima disso, olhando para um modelo de um patrão, de um empresário, ou de um sócio majoritário, né, que é a palavra que estava querendo lembrar, o sócio majoritário daquela empresa, fosse olhar, você tem que respeitar o cara. Ele não está visando só os interesses dele, está visando o interesse da família. Ele olhava para a família. Né? E a gente vê o Abraão tomando atitudes e o Ló, ele deveria meio que honrar o Abraão. Meu tio é o cara mesmo, porque olha, tanto que ele já fez por mim, me trouxe aqui, eu estou crescendo, estou prosperando, e ele me dá ao invés de brigar comigo, ele fala, cara, você é o segundo da hierarquia, vamos dizer, provavelmente você vai ser até meu herdeiro, porque eu não tenho filho, né? Mas, por enquanto, baixa sua bola aí, eu sou poderoso, eu estou no comando. E hoje ele não pensava assim. Já ao contrário, o Ló nunca pensou dessa forma. O Ló pensou em si próprio. Né? Ele não honrou o seu filho, o seu tio. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Então, para gerenciar um conflito, pelo bem da família, o Abraão optou não subir da hierarquia, tomar para si, eu sou poderoso.
Eu que tenho direito. Deus falou, foi comigo. E muitas vezes nós tomamos essa posição. Deus falou, foi comigo. Eu que sou o pastor. Às vezes na igreja tem isso, né? Espero que não aconteça isso aqui, né? No salão forte. Né? Ele não precisou, ele não quis mostrar quem é que mandava. Né? Ele mostrou que quem defende, quem ia defender, ele cria que quem iria defendê-lo era o próprio Deus. Amém? Ele não tentou se justificar, falar, acorda meu filho, acorda meu sobrinho, você está sendo abençoado, você está comigo. Não, ele não tentou falar, você não vê Abraão falando isso. Né? Então, Abraão escolheu para si, e nós também precisamos escolher, a graça acima da lei. Não é? A humildade, ao invés do orgulho. Não é? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou o Espírito, eu sou o que tem a bênção. É em mim que serão benditas todas as nações da terra. Não é? Ele não foi exigir os seus direitos legais que ele tinha diante de Deus. Né? Ele escolheu ter misericórdia e a justiça. Tu lembra quando o Ló foi preso, lá que estava lá em Sodoma, ele foi preso, foi levado cativo, sua família perdeu seus bens. Talvez Abraão, ou talvez se fosse eu, vou falar lá, ele não fez essa, mas se fosse 40 anos agora, se vira, você que escolheu, vai te catar. Vai crer, vai buscar Deus agora para resolver essa situação. Mas Abraão foi lá para ajudar, salvar ele. Não é? Então, ele escolheu misericórdia ao invés da justiça. Está vendo? Deus é justo. Agora você se lasca aí. Não é? E talvez quando o Abraão falou, galera, meus empregados, vem aqui, pega tudo que vocês têm de arma aí, nós vamos lá salvar o Ló. Talvez os empregados dele falaram, que é isso, eu sou Abraão, desculpa eu, com todo respeito que tem pelo senhor, mas ele que escolheu ir para lá, ele que escolheu, né? Estava dando problema para nós aqui, a gente vai lá se meter, brigar, entrar numa guerra por causa desse Ló. Né? Não, o senhor... Talvez a opinião popular era essa, mas ele não escolheu assim. Ele escolheu ir lá salvar o Ló. O conflito familiar, ele traz à tona, e o conflito que nós vivemos às vezes, em outras áreas da nossa vida também, traz à tona, traz na superfície, mostra o pior e o melhor que está dentro de nós. Algumas vezes, lamentavelmente, mostra o pior, aquilo que nós não deveríamos ser, a tomar as atitudes que nós não deveríamos ter tomado, não é? Então, deixa eu te falar uma coisa, o conflito em si não é o problema, a pessoa é o problema, a forma que a pessoa age, a forma como nós reagimos num conflito é que realmente é o problema. O conflito ele mostra quem que é realmente importante para você. Não é? O Ló, quando ele teve um conflito, ele falou, eu quero o melhor para mim. Eu quero o melhor para minhas ovelhas. Eu quero o melhor para minha família. Eu quero o melhor para meus empregados. Ele não pensou no tio, não pensou na família do tio, não pensou em nada. Ele pensou só em si. Não é? Eu quero o melhor. Se eu sair, é a lei de Gerson. Eu preciso levar vantagem em tudo. Ou seja, o melhor para mim. Não, mas a preocupação do Abraão não era o lucro, não era o ganho, não era o seu próprio interesse. Ele queria harmonia, ele queria paz. E do Ló? O Ló queria autopreservação, o melhor para mim. Não importa se é perto de Sodoma e Gomorra. Né? O Abraão foi movido pela fé. E o Ló foi movido pela ganância. Eu quero mais. Eu quero mais. Abraão, ele era o doador, aquele que dava. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele sabia
sabia que ele tinha que abençoar. Era ele, a função dele era abençoar, era trazer algo melhor para as outras vidas, era ser bênção. E o Ló? Tudo para mim, o mais para mim, ele é o que recebia, o tomador, eu quero a bênção, né? Aquele que só busca a bênção, né? E você sabe o final dessa história, né? O que deveria ter acontecido? O que poderia ter acontecido naquele dia, naquela posição? O Ló deveria chegar e falar assim: oh, meu querido tio, o senhor é o senior, o senhor é o sócio majoritário dessa empresa. Esse empreendimento que Deus colocou nas nossas mãos, eu estou fazendo parte, o senhor me convidou, eu estou aqui, o senhor é que sabe o que é melhor. O que nós devemos fazer? O que o senhor acha que é melhor? Ouvir, né? Ele deveria ter seguido o líder, ele deveria ter cedido a sua própria vontade, a vontade daquele que tinha a autoridade, daquele que tinha a promessa de Deus na vida dele. Né? O menos espiritual deveria seguir o mais espiritual. Não foi isso que aconteceu. Né? O Ló falhou nesse momento. O poder de escolha que ele teve, e o poder de escolha que nós temos que escolher o que é melhor. E às vezes o melhor é seguir o líder. Siga o líder. Seguir Jesus. Seguir a opinião de Jesus. Seguir a palavra de Jesus. Não é? Então, o Abraão, como eu falei para vocês, ele poderia ter assumido o status de líder dele, de sócio majoritário, né? Aquele que tinha a promessa de Deus, falar: o negócio é o seguinte, você está comigo, eu que te convidei, eu que tenho a direção de Deus, você tem que me seguir, cara. Ele não fez isso. Seguinte, você escolhe, se você for para cá, eu vou para lá. E era ele que tinha a bênção. Né? E ele poderia ter cobrado até as dívidas. Você sabe quando você começou a sua ovelha, você nem tinha ovelha, eu te emprestei as ovelhas, né? Eu te emprestei tudo aí, te dei a direção, e está na hora de você me pagar, você me deve. Né? Não aconteceu isso. Né? Então, Abraão mostrou que o relacionamento pessoal era melhor, era mais importante do que o relacionamento, a vantagem pessoal. E por isso ele mostrou misericórdia para Ló. Não, você escolhe tudo bem. Né? E deixa eu te perguntar, a escolha de Abraão, para você, na sua opinião, você acha que ele se mostrou mais fraco do que o Ló? Aparentemente sim, foi ele que cedeu, não é? E o Abraão perdeu e Ló ganhou, ele foi beneficiado com o melhor da terra, daquela terra? Né? Não, claro que não. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem a última palavra. Por mais que nós tentamos nos defender, ou por mais que alguém tente fazer alguma coisa, o diabo tente fazer alguma coisa, usufruir de um direito que Deus tem, que Deus permitiu, e às vezes aparentemente a vitória é do outro. Mas lembre-se sempre disso, a resposta final, a palavra final, a decisão final, o projeto de Deus é que vai prevalecer. Foi assim com Jesus, não é? Aparentemente o diabo venceu quando ele crucificou Jesus, matou Jesus. Olha lá, olha aí teu filho, Deus está morto, eu mandei ele na cruz, o povo rejeitou ele. Aquilo aparentemente foi uma derrota. O próprio Jesus poderia requerer o seu direito de Deus, de filho de Deus, a justiça de Deus. Falar: não vou passar por isso não, isso. Olha, vem aqui, vem cuida desse povo aqui. Ele poderia ter feito isso, mas no entanto ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu rejeitar, renunciar, deixar de lado a sua posição de homem em Deus, né, de filho de Deus, para assumir aquela posição incômoda de morrer na cruz, não é?
o projeto de Deus para isso foi cumprido, o propósito de Deus foi cumprido, a justiça de Deus foi feita. Né? Então, olha lá a posição, quando Abraão fala para o Ló, seguinte, se você for para esse lado, eu vou para o outro. Né? Mas Deus fala para Abraão o quê? Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Isso foi o que Deus falou para o Abraão. Então, Abraão poderia requerer, cara, Deus falou para mim que o norte, o sul, o leste, o oeste, tudo que você está vendo aqui é meu. Então, quer saber uma coisa? Vaza. Vai procurar outra terra. Vai procurar outro lugar. Com tudo que você tem, com seus pais, com seus empregados, com seus rebanhos. Vai para lá, que isso aqui Deus me deu. Abraão não foi junto. Você foi para cá ou para lá? Deixa eu te falar uma coisa. Fazer as coisas à maneira de Deus é o caminho certo para a paz e para a prosperidade. Amém? E para fazermos isso, nós temos que manter a nossa atitude. A atitude de Abraão, ele manteve a atitude de uma pessoa que cria que Deus estava com ele, que Deus tinha o melhor para ele, e que Deus ia cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Então, no conflito, ele não se preocupou com o conflito, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Deus ia cumprir tudo que tinha prometido. E você e eu, quando enfrentamos alguns conflitos nas nossas vidas, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nós temos que crer que Deus está olhando para nós. Ele está agindo ao nosso favor. Amém? Estão comigo aqui? Então, e a gente viu ali, né, eu li um pedacinho que Abraão foi, o Ló saiu, foi para a terra que ele achou que era melhor. E o que Abraão fez? Foi construir um altar ao Senhor, foi adorar a Deus. Esquenta que isso não, vou adorar a Deus. Né? Hoje nós temos um louvor maravilhoso aqui. O céu, eu tenho falado muito, falei quando estava lá no Brasil, em alguns cultos, e mesmo assistindo cultos pela internet, um dia eu comentei com a pessoa, falei, eu não sei se o céu desceu ou se eu fui para o céu. E hoje, não é porque eu fico vendo assim que como Deus é tremendo, age no meio dos louvores. Eu falo que Deus habita no meio dos louvores. E é o seu prazer, a música agora. No meio dos louvores Deus habita e é seu prazer cumprir o que nos diz. Não é? Então, no louvor, eu não vou parar de tocar, eu quero adorar, eu quero ficar só quero entrar na tua presença, né? Quando entro na tua presença, né? Pelas portas do louvor. Então, quando você entra na presença de Deus, quando você está adorando a Deus, você cria um ambiente para Deus agir na sua vida. Né? Então, o louvor, o estar na presença de Deus, o construir um altar na presença de Deus, onde quer que ele estivesse, isso era uma constância na vida do Abraão. E tem que ser uma constância na minha vida e na sua vida. Não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. Né? Isso era a maneira de viver do Abraão. E era a maneira de viver do Davi, né, que nós não falamos lá no Salmo 119, versículo 164, vou ler só, vou ler rapidinho aqui. Assim, vou te louvar 7 vezes ao dia. Eu dava aula numa escola em Londres, de Business Management. Minha aula era de inglês, numa escola os donos daquela escola eram paquistaneses, então assim, 70%, 80% dos alunos eram muçulmanos. E alguns deles chegavam para mim e assim, ô Clarinho, professor, o
o senhor ora, a gente ora 5 vezes por dia. Quantas vezes o senhor ora por dia? Eu oro mais que 5. Mesmo? Se tem horário, não oro muito mais que 5. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou orando. Amém? Eu estou adorando a Deus. Mas então, para eu falar 7 vezes, quantas vezes nós oramos? A nossa atitude de louvor a Deus, ela tem que ser uma constância. É todo momento. Amém? Gratidão a Deus, agradecer a Deus. Deus está agindo quando nós não estamos vendo. Deus está nos defendendo. Não é? Então, nós precisamos mudar a nossa atitude com Deus, para com Deus, a nossa atitude no nosso dia a dia, no nosso viver, para que a presença de Deus seja constante nas nossas vidas. Nós possamos agir, reagir de forma diferente nos nossos conflitos. Amém? A sua atitude, a minha atitude, ela precisa estar constantemente sendo ajustada. Amém? Aquilo que você não mantém, aquilo que não tem manutenção, o que acontece? A nossa empresa tem um departamento de manutenção. Na sua casa, os seus bens, os seus utensílios, eles precisam de manutenção. Por quê? Se não tiver manutenção, o que acontece? Pifa, estraga, acaba, deteriora. E sua vida com Deus, ela precisa ser mantida. Eu preciso ir lá e revisar se tem algum parafuso que está solto, se está começando a dar ferrugem em alguma área, passar a lixa, limpar. Na sua vida e na minha vida, nós precisamos manter a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, você e eu precisamos manter o nosso relacionamento com Deus para que a nossa inclinação natural, aquilo que é o natural, aquilo que sai do nosso coração, tem que ser aquilo que está cheio do nosso coração. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio do coração. O que sai da sua boca? Qual que é a sua atitude? É algo que está cheio de Deus ou cheio de algo que o inimigo oferece? Não é? Eu já falei isso várias vezes, não é novidade. Eu não gosto de ficar ouvindo muitas as notícias, principalmente negativas do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque aquilo enche meu coração de coisas negativas, de tristeza. Então eu vou encher meu coração com as promessas de Deus, com aquilo que Deus é, quem é o meu Deus, para que no momento do conflito, aquilo que vai aflorar na minha vida. Então, se a sua vida, se a sua inclinação natural está sendo para ir para Sodoma, para Gomorra, você precisa urgentemente levar a sua vida para a sala de manutenção de Deus, para ser restaurado, para ser corrigido, para ser tirado aquilo que não pertence, para passar a lixa, para tirar a ferrugem que está entrando na sua vida. Ela precisa, a lixa espiritual, a palavra de Deus. A Bíblia fala que vós estáis limpos pela palavra que nos tem dado. A palavra de Deus nos limpa, então precisam ser limpos, precisam ser trabalhados pela palavra de Deus. Então, você e eu precisamos começar no nosso dia verificando as nossas atitudes. Né? Precisamos, durante o dia, verificar se tem algum sinal na nossa vida que está demonstrando que eu preciso dessa área, certa área da minha vida. Se é a área de negatividade, né? Mas você é do pensamento positivo? Não, eu não sou do pensamento positivo. Eu sou do pensamento que o nosso pensamento está ajustado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Mesmo que o diabo fale o contrário, mesmo que o diabo fale, igual essa semana eu vi lá, olha, o Reino Unido agora tem menos cristãos do que não cristãos. Aí você fala assim, nossa, que coisa ruim. Nós somos minoria. Não, nós somos maioria. Amém? Amém. Nós temos mais produto para vender do que eles têm. Oi? Exatamente. Eu
Eu fui vendedor de uma loja de calçados em confecção. Aí o cara contou a história, mas o cara foi mandado para ser o representante da empresa de calçados. 2, chegaram no país lá, todo mundo descalço. E um olhou e falou assim, eu vou voltar aqui, e todo mundo, o povo só anda descalço. Como é que eu vou vender sapato aqui? Aí o outro foi mandar um relatório e falou assim, cara, cheguei no paraíso, aqui ninguém tem sapato, vou vender sapato adoidado. Não é? Queridos, nós temos o melhor produto. Se o diabo está falando aqui, cristão é minoria, era minoria. Porque nós estamos aqui como representantes legais de Deus, do território de Deus. Amém? Nós somos a embaixada de Cristo, Jorge. Você é embaixada de Jesus no bairro onde você mora, no seu trabalho, você é embaixador de Deus, você é representante de Deus ali. Você é que tem as boas novas. Eles que nos tragam boas novas, novas de alegria. Cristo nasceu, o Salvador nasceu. Você e eu que temos essa palavra de transformação, de mudança. Amém? Então, é isso que só está cheio no nosso coração. Amém? Então, a segunda atitude, então você precisa perceber, eu e você precisamos perceber, antes do nosso conflito, mas também no nosso conflito, que a nossa atitude precisa ser constantemente ajustada. Eu e você precisamos estar constantemente ajustados com aquilo que é a verdade do Senhor, para a minha vida, para a sua vida. A segunda coisa, o Abraão, quando ele vai adorar a Deus, vai fazer um altar diante de Deus, ele sabia que ele precisava de Deus para manter essa atitude, esse posicionamento. A fé dele dependia disso, do relacionamento que ele tinha com Deus. E eu e você precisamos orar, porque nós precisamos de Deus nas nossas vidas para mantermos uma boa atitude, para mantermos esse amor, a misericórdia para com as pessoas. Patrícia, nós fomos num jantar lá em Berlândia, e nesse jantar tinha alguns pastores lá também, não era só nós, eram os pastores. E de repente, um desses pastores que estava lá começou a falar alguma coisa assim, bem negativa, porque ele falou, olha, tem umas pessoas lá na minha igreja que têm um pensamento contrário do que eu penso, e tal, e você quer saber? Mandei embora. E aquilo é traíra. Foi a expressão que ele usou, eu pensei e falei, nossa, são esses que precisam de Jesus, né? Deus mandou a gente para salvar, ele veio para salvar o que estava perdido, que está doente, que precisa ser restaurado. Amém? Então, a nossa atitude é a misericórdia de Deus. Eu me lembrei agora, quando o Senhor Jesus serviu a ceia aos discípulos, ele não deixou de servir a ceia para Judas. Não é? Serviu para Pedro também, que não traiu. Então, a misericórdia, o amor, tem que estar acima de qualquer coisa. Amém? Nós precisamos amar o mundo que está perdido, as pessoas que estão perdidas. E essas pessoas que dizem que não creem em Deus, é um choque. Quando às vezes eu começo a falar de Jesus para algum aluno lá na escola, alguns falam assim, Clarinda, não creio em Deus. Então, no meu coração dá um choque. Não vou falar para você que eu fico naturalmente, que bom, você não crê em Deus, que beleza. Não tenho esse sentimento. Mas eu não consigo deixar de falar para ele, falar assim, mas não importa, você não crê nele. Ele te ama. Ele te ama. E vai querer se manifestar para você. E eu vou continuar orando, porque uma hora você vai enxergar Deus da forma que eu enxergo. Amém? Então, eu não vou isolar essa pessoa da minha vida. Eu não vou isolar uma pessoa porque ela não crê da forma que eu creio. Eu vou crer que Deus vai, através de mim, através da minha atitude, alcançar essa vida. Amém? Então, ore, busque do Senhor.
Lá em Salmos 37, versículos de 3 a 5, fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Então você viverá com segurança na terra e prosperará. Deleite no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue tudo que você faz ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Creia que Deus é que vai te ajudar a superar o conflito, a amar aquele que precisa ser amado, mesmo que ele esteja ali te apunhalando, querendo te passar a rasteira. Amém? Procure o que é bom. Nós já lemos esse Salmo 37, de 3 a 5, fala assim: procure o que é bom e você encontrará. A Madre Teresa de Calcutá, quando ela fazia aquela obra humanitária lá em Calcutá, ela tinha duas coisas que ela exigia das pessoas que iam trabalhar com ela lá. Uma, a pessoa tinha que ter o desejo de trabalhar, tinha que querer trabalhar, né? E a segunda coisa que ela exigia daquelas pessoas era uma atitude alegre, positiva, para aqueles doentes. Né? E se aquela mulher, nós olhamos aquela mulher como um exemplo, ela é um exemplo de fé, de dedicação, se ela conseguia se alegrar, ficar alegre no meio daquelas pessoas que estavam ali moribundas, né? Tudo, bastante problema, desamparado, nós também podemos fazer isso. Amém? Se Jesus olhar para as pessoas com compaixão, com amor, com misericórdia, vendo o potencial que eles tinham de serem transformados, de poderem ser diferentes, quando ele olhou para aquela prostituta, ele via aquela mulher como salva, como santa, como purificada, como restaurada. E nós também temos que ser essa mesma atitude. Amém? E a última coisa que eu vou falar, que eu e você, para melhorarmos as nossas atitudes, nós precisamos procurar estar com pessoas que têm fé, pessoas que creem. Quando o Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra, ele começou a receber influência daquelas pessoas. Ele que teria que ser o influenciador, mas ele passou a receber influência daquelas pessoas. E você e eu, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter comunhão, precisamos desejar estar juntos um com o outro. Como é bom poder estar com você, receber seu abraço, seu carinho, sua mensagem, sabe? Poder sentir que você está comigo aqui, que eu não estou sozinho nessa terra. Amém? E que Deus te usa para me abençoar, assim como Ele me usa para te abençoar também. E assim nós vamos sendo fortalecidos e vamos mostrando que o que a palavra tem de melhor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus seria conhecido através do amor, o amor que vive em nós, através da nossa comunhão. Então nós precisamos ter comunhão. Você não vai vencer o mundo estando sozinho. Nós precisamos uns dos outros, precisamos estar em comunhão com a igreja. Amém? Algumas pessoas, quando estão passando momentos de conflito, o que elas fazem? Querem se isolar. Não se isole, querido. Estejam unidos, juntos. O povo unido com o Senhor jamais será vencido. Então, a palavra de Deus fala que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E eu e você precisamos disso. Amém? Nós precisamos ser doadores daquilo que nós temos recebido do Senhor. Doadores do amor de Deus para as pessoas, da misericórdia de Deus para as pessoas, da justiça de Deus para as pessoas, da restauração que Deus tem para as pessoas. E isso começa dentro da nossa casa também. Às vezes a gente olha o outro, mas deixe agir assim dentro de casa. Amém? Que nós possamos vencer os nossos conflitos agindo como o Senhor Jesus agiria em todas as circunstâncias. Amém? Pode ficar de pé.
Senhor, nós queremos aprender a gerenciar os nossos conflitos, nosso conflito familiar, nosso conflito pessoal, Senhor, nosso conflito na terra que estamos vivendo, Deus. Pai, que quantas vezes o inimigo levanta conflitos nas nossas vidas. E nesses momentos de conflito, Senhor, muitas vezes nós temos a atitude errada. Não agimos segundo aquilo que o Senhor esperava, aquilo que o Senhor projetou para que pudéssemos viver, Pai. Por isso nós queremos, nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção nas nossas vidas, para que possamos aprender a viver segundo o Teu padrão. Senhor, segundo, Senhor, a maneira, a forma que o Senhor designou que vivêssemos, Senhor. Deus, nós queremos ser realmente luz no meio das trevas. Queremos permitir a Tua luz brilhar através das nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser sal. O sal que realmente salva, que protege, que purifica. Senhor, o sal que destrói as bactérias, Deus, que o diabo tem colocado, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, nós queremos ser sal, sal da terra e luz do mundo, Senhor. Porque essa, Senhor, é o Teu propósito para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu te louvo por cada vida que o Senhor tem trazido aqui em Oxford, tem trazido no nosso meio, Pai. O Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas para que pudéssemos ser Tuas testemunhas vivas aqui em Oxford, aqui na Inglaterra, Senhor, e onde quer que estejamos, Deus. Senhor, e as pessoas que estão nos ouvindo também, que estão ouvindo essa palavra, Deus, Pai, que o Senhor está colocando cada um de nós em locais estratégicos, Senhor, para que possamos ser usados por Ti. Senhor, nós não queremos ter a atitude de Ló, que olhou somente para o seu próprio interesse, Senhor, para a sua ganância pessoal, para o Senhor buscar os seus interesses pessoais, Senhor, mas nós queremos todos agirmos em função da Tua família, do Teu reino, Senhor, ou o propósito que Tu tens para nós, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que Abraão seria a bênção para toda a terra, que nele seriam benditas todas as nações da terra, Senhor. E nós somos abençoados através da vida de Abraão, Senhor, através da descendência de Abraão, chegando em Jesus Cristo, Senhor. Nós também fomos abençoados, Senhor, e também nos tornamos coparticipantes dessa função de sermos bênçãos, Senhor, de abençoarmos todas as nações da terra, Senhor, trazendo a Tua palavra, Senhor, trazendo o Teu amor, trazendo a revelação da Tua presença, Senhor, do resgate do Senhor para as pessoas que estão perdidas, para o mundo que está perdido, Senhor. Oh, Pai, para aquele que traz a cura, a solução para os problemas e todas as crises que o mundo, oh Pai, vive hoje, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, visita-nos através do Teu Espírito Santo, Senhor, e faça-nos mudar as nossas atitudes, Senhor, oh, para que possamos cumprir o Teu propósito em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos e Te agradecemos, porque, Senhor, sem o Senhor nós não poderíamos fazer isso. Isso é um privilégio que o Senhor está nos dando. O Senhor está nos capacitando através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, ou através da Tua presença na vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Senhor, que o Senhor possa colocar em nós o mesmo sentimento que Tu tens, ó Deus. Nós queremos isso no nome santo de Jesus. Nós oramos e Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que tenha uma semana maravilhosa. Mandei mensagem para todos vocês, né? Então, responde. Né? E em nome de Jesus, semana que vem estamos aqui, vai ter 6.